Salve família! Estamos aqui mais uma vez para o The Volt Podcast. Estou aqui com um convidado super especial, o convidado Fábio Lugarini. E aí, Fábio? Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, galera. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos que vamos. Massa, massa. Fábio, vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Eu gostaria de saber, assim, né? Conta um pouco mais da tua história, o que que você está fazendo hoje, qual que é a tua realidade de hoje, assim, Fábio? Minha realidade de hoje, eu sou casado, tenho duas filhas, tenho o prazer de pastorear uma igreja. Há 7 anos nós pastoreamos a House Church aqui em Curitiba, uma igreja local. Massa. Também trabalho numa multinacional há 22 anos, ocupando diferentes cargos nessa multinacional e hoje atuando também a nível global. E, além disso, moro em Curitiba, né? Tenho uma família que eu amo, que me ama, né? Minha mãe, minha irmã. Então, acho que basicamente a realidade é essa. Legal, legal, da hora. E assim, a tua história de vida, assim, Fábio, lá no começo da tua infância, adolescência, como é que foi? Conta pra gente, assim, um pouco mais sobre da onde você veio, assim, a tua origem, qual que é? Legal. Eu sou nascido aqui em Curitiba mesmo, tenho 42 anos, nasci no bairro chamado Parolim e minha infância, de maneira geral, ela foi sempre muito boa. Tive a oportunidade de brincar, de me descontrair, de ter vários amigos, mas a partir dos 13 anos ela começou a dar uma entortada, assim, ela começou a ir para um caminho errado. Até os 13 anos eu me lembro que eu nunca tinha bebido antes, nunca tinha usado drogas antes, mas aos 13 anos alguma coisa ela realmente mudou e eu passei a viver uma outra, um outro estágio, uma outra fase da minha vida. Entendi. E isso começou como, assim, foi na escola? Qual que foi o que que você entende como principal porta de entrada, talvez, para esse mundo, vamos dizer, né? Acho que na realidade assim foram de diversas frentes assim, sabe? Desde família, porque a bebida ela era algo comum, né, na minha família, dentro de casa, com os meus tios e tudo, e sempre existia uma certa provocação assim para tomar alguma coisa, Uhum. mesmo com 13 anos, para alguns pode soar até estranho. Eu sei que existem realidades de crianças que experimentam a bebida ou as drogas muito antes disso, mas existe também uma realidade de muitas crianças que nunca experimentaram isso. Então, para alguns pode soar estranho, mas o fato é que, quer seja dentro de casa, com os amigos do colégio, da escola, até mesmo os amigos do bairro, a galera da rua, né, vira e mexe, um estava aprendendo a fumar, o outro estava aprendendo a fazer um baseado e o outro estava aprendendo a tomar uma cerveja, beber uma Uhum. cachaça e nessa provocação de diferentes frentes foi aonde eu comecei a querer me arriscar, a Entendi. querer experimentar também. Então, até os 13 anos de idade, eu nunca tinha bebido uma gota de álcool, até os 12. Uhum. E com 13 anos de idade, eu me lembro que eu tomei o primeiro porre da minha vida, a ponto de sair com 13 anos com os amigos ali do bairro, a galera da rua, e voltar 4, 5 horas da madrugada com 13 anos carregado, assim, Caramba. escalando a escada da minha casa, batendo na porta para minha mãe abrir, e ela me arrastando para dentro, me puxando para dentro do quarto, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas eu me lembro de uma cena muito triste, assim, de eu chegar em casa e não conseguir parar em pé. Uau. Isso com 13 anos ainda. 13 anos. 13 anos. E daí pra frente foi frequência isso. Dali para frente foi, infelizmente foi, com 13 anos. Eu também comecei a surfar nessa idade, gostava de ir para a praia e pegar onda. Então foi o momento também que eu me envolvi bastante com uma galera do surf, Aham. e comecei a aprender a fazer prancha, consertar prancha. Então me envolvia bastante com a galera do surf e também com os bares de punk rock da cidade. Então eu comecei, tudo começou a caminhar junto. É, galera do bairro, bebida,
maconha, surf, violência. E com 14 anos eu lembro que eu comecei a trabalhar num bar de punk rock, então eu trabalhava de segunda a segunda, estudava à tarde, acordava meio-dia, ia para a escola, não gostava de estudar, vivia dando dor de cabeça para os meus pais na escola. E nesse cenário todo, desde violência, torcida organizada, me envolvi em muita briga com torcida organizada, tudo se perdeu. Na verdade, aquele menino que até os 13 anos parecia extremamente inocente, de repente deu uma virada na vida que praticamente tudo veio abaixo, né? Eu lembro que eu não gostava que qualquer pessoa me dissesse para parar de beber. Eu não acreditava que eu teria qualquer tipo de perspectiva de futuro. Então, para mim, a vida, ela realmente era um estrago, né? E Uhum. quanto mais eu pudesse estragar a minha própria vida, mais eu ficava contente. E aquilo você entendia como tua realidade ali, né? Sempre foi. Sempre foi. Então, a adolescência até o início da minha juventude sempre foi a minha realidade. Não gostava de estudar, ficava de recuperação todos os anos. Meus pais tentavam de diversas formas me ajudar, com terapia, tratamento, psicólogo, psiquiatra, com cinta, com correção, com castigo, com puxão de orelha, com bronca, com mandar embora, enfim, Todas as ferramentas. eles usaram de tudo que eles tinham nas mãos para tentar me dar um sentido na vida e nada funcionava. Uhum. Nada, absolutamente nada funcionava. Eu não gostava de estudar, odiava ir para a escola. Reprovei 2 vezes, era um zero à esquerda. Lembro que minha mãe ela me colocava o dia inteiro para estudar e ela só falava para mim: você não vai sair se você não estudar. E eu não tinha problema nenhum de não sair. O ponto é que eu não queria estudar. Então eu Caramba. realmente resistia à intenção dos meus pais em me ajudar, Aham. Ele sempre tentando com as ferramentas e você tentando. resistindo. Isso. E em paralelo, meu pai ele teve muitas complicações com a saúde dele. Desde essa idade assim, Na muito verdade, novo. desde que eu nasci. Nossa, A primeira vez que ele infartou foi quando minha mãe ela estava grávida de mim, me esperando. caramba. Recentemente eu conheci uma realidade que eu não conhecia, mas para mim eu continuo amando meus pais da mesma forma que eu amava antes, mas meus pais quiseram realmente tirar minha vida quando a minha mãe estava grávida. Eles queriam que ela abortasse, foram no médico para tentar fazer o aborto. O médico não quis que abortasse, então ele Uhum. resistiu. E graças a Deus por isso, né? Mas isso, como eu disse, eu amo os meus pais e isso não muda nada na minha história com eles. Mas naquele ano que tentaram tirar a minha vida por um certo modo, meu pai também quase morreu por Caramba. causa de um infarto. Aí isso foi o primeiro. Ele fumava muito, ele bebia, mas não era um alcoólatra, mas ele bebia Frequência. bastante, com frequência, Uhum. e ele comia muita gordura. Uhum. Então eu gosto de enfatizar isso, porque muitas vezes parece que droga é só as coisas ilícitas, Sim. mas até mesmo as lícitas, se não forem bem usadas, elas vão destruir você. Até a gordurinha. Até a gordura Até da a costela. gordurinha da costela. Até a gordura da costela. Então eu sei o que fez mal na minha vida, eu sei o que fez mal na vida do meu pai, eu não quero repetir Sim. esse erro para que as minhas filhas não experimentem a mesma realidade que eu experimentei, porque eu Claro. vivi em hospital. Uhum. Eu vi meu pai por anos no hospital. Ele infartou mais uma vez, 15 anos depois mais uma vez, 3 anos depois, e ele veio a falecer há 8 anos atrás por conta de um transplante cardíaco. Caramba. Então, então a minha realidade ela foi dar problemas enquanto meu pai estava no hospital e minha mãe tentando socorrer o filho e socorrer o marido. Uhum. Isso foi muito pesado para minha mãe. Eu reconheço isso. Ela passou por uma depressão profunda por anos. Teve anos que eu via a minha mãe fechada num quarto escuro, tomando remédios, com bebida, com álcool
e eu vi minha mãe realmente sendo dragada pela escuridão da depressão. Então, eu fugia de casa para beber, para me drogar, para sair. Meu pai tinha as doenças crônicas e minha mãe, ela tinha uma realidade que ela não suportava tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tentava administrar, mas não tem como, né? Às vezes. Poxa vida, hein, Fábio? Não sabia dessa história aí, cara. Bem profundo, né? É. Mas e você, de alguma forma, assim, Fábio, você sente que isso impactou diretamente na tua vida até qual idade, assim? Então, isso foi desde os 13 anos, 14, eu comecei a realmente sair de segunda a segunda, beber de segunda a segunda. Então, e aos 18 anos eu comecei a experimentar o Cabral e fui para Pedra, Caramba. e até os 20 anos. Então, tudo aquilo que podia estragar a minha vida, eu experimentava. E, de alguma forma, eu conheci as pessoas que também queriam destruir minha vida, né? Por 2 vezes colocaram arma na minha cabeça. Eu lembro de uma vez falar categoricamente, cara, pode atirar, não tem valor nenhum aqui, você pode acabar com a minha vida, que ninguém vai fazer falta e não vai fazer diferença alguma. Uhum. E isso foi até os meus 20 anos, que foi ano 2000. E no ano 2000 eu lembro que muita gente falava que o mundo ia acabar. Sim. Então, talvez tenha gente aqui assistindo, escutando, que nem era nascido nessa época. Mas, para a galera que nasceu nos anos 80 e 90, vai lembrar que todo mundo achava que o Armagedon, que um meteoro ia destruir a Terra, e que o mundo ia acabar no ano 2000. Sim. E ficavam falando para mim, cara, vai acabar tudo, vamos perder a vida, vamos ficar louco, porque o mundo vai acabar. Eu olhava para os caras e falava, cara, não vai acabar coisa nenhuma, né? E no fim, eu conheci a Cristo. Aí foi o ponto de virada. E aí o mundo não acabou para os outros, mas acabou para mim. Caramba. E aí foi a virada. Quando Jesus chegou. Massa. E é sobre ele que eu quero falar. Falar de coisa boa, não. Falar de coisa boa. Então, No ano 2000, então, foi onde foi o ponto de virada quando você conheceu a Cristo, é isso? Foi o ano 2000. Eu fui convidado para ir numa festa de surfistas. Aham. Pegava onda e falavam que ia ter um cara compartilhando a sua história lá, e o nome desse cara era Dadá Figueiredo. Aham. E ele era um dos melhores surfistas do Brasil na época. Ó. E eu admirava muito esse cara porque ele tinha esfaqueado um outro atleta na competição. Caramba. O cara, ele era casca grossa, ele era um cara que era louco, ele surfava muito bem, mas ele não deixava barato. Então, Sim. se alguém fazia alguma coisa que não valia, ele realmente socava o cara, né? E aí você tinha ele como referência por isso? Eu tinha ele como a referência na minha vida. Aham. Uau, cara, eu quero surfar como ele, eu quero ser casca grossa como ele. Caramba. E aí me falavam que ele ia estar compartilhando a história da vida dele nessa festa de surfista. E, na verdade, era uma festa de surfistas de Cristo. Ah. E eu não tinha noção do que era isso. Eu fui lá por causa dele. Aham. Cheguei lá, ele não tinha ido, ele teve um problema familiar e acabou não vindo para Curitiba. Caramba, então você nem escutou a história. Aí eu olhei, uau, levei um olé aí, né? Porque ele não veio e eu estava naquela festa e tudo era diferente naquela festa. Não tinha maconha, não tinha bebida, Eu prefiro. mas eu via gente feliz. Caramba. Eu ouvia as músicas que eu gostava, o som, o ritmo. E, de repente, um cara foi compartilhar o testemunho dele e eu me identifiquei muito com ele, porque o irmão dele fez parte da minha vida. Uhum. O irmão dele faleceu, ainda jovem, mas ele fazia prancha de surf aqui no litoral do Paraná e eu conhecia a história dele. E quando esse cara começou a compartilhar quem ele era, eu falei, uau, mas eu conheço a história desse cara. E se Jesus fez essa mudança, ele começou a mostrar, a compartilhar o que Jesus tinha feito na família dele, e eu comecei a falar para mim mesmo ali, sentado, ouvindo aquilo. Se Jesus transformou a vida desse cara, ele pode transformar a minha.
Mas, Se Jesus chegou na vida desse cara, ele pode chegar na minha. E aquilo foi gerando uma tempestade dentro de mim, assim. Coisa que eu nunca esperava que acontecesse, porque eu nunca entendi que Jesus estava vivo. Eu sempre achei que Jesus ainda estava pregado numa cruz, sempre achei que Jesus continuava pregado numa cruz na parede da minha casa. Eu achava que a Bíblia não estava escrita em português, eu não sabia que a Bíblia estava em português. Eu achava que Jesus era ainda uma estátua, mas eu não sabia que Jesus estava vivo. uhum, E naquela noite, de repente, eu fui tomado assim por um amor que eu nunca experimentei antes. E esse amor me fez enxergar o valor que eu tinha. Talvez meus pais vissem o valor que eu tinha. Talvez os meus amigos vissem, meus professores vissem. sim. Mas eu tinha confusão em tudo que é lado. E provavelmente muito por causa das minhas irresponsabilidades mesmo. Uhum, Mas eu não via valor em mim. Eu olhava na janela e me via como um zero à esquerda. Ia para a noite e não sabia se ia voltar para casa. E estava pronto para não voltar para casa. e isso você entende que era algo de dentro, não era o ambiente externo que colocava isso em você ou não? De É, não ver valor. eu acho que era algo que eu simplesmente assumi na minha Teve vida, como sua identidade ali minha que. identidade, Aham, exatamente. Eu não conseguia ver valor nenhum naquilo que eu fazia, que eu vivia, que eu pensava. Eu gostava de destruir coisas ou destruir pessoas. caramba. Então, sempre que eu podia machucar alguém, ofender alguém, agredindo, xingando, brigando, mentindo, traindo, eu fazia. Entende? E, e era um prazer que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Sim. Obviamente. Aham. Mas, de repente, nessa festa, eu lembro... Eu não me lembro que isso foi falado, mas eu me lembro de uma voz, da voz de Deus, da voz de Jesus, assim, vindo ao meu encontro, dizendo: Fábio, pode ser que você não veja valor em você, mas você tem valor para Deus. Caramba. Ele entregou o seu filho Jesus na cruz do Calvário por você. E se fosse só por você, ele faria só por você. Eu falei: uau, reconhecer o que Jesus fez por mim fez eu reconhecer o valor que eu tinha. Sim. Porque ele não morreria por mim se eu não tivesse valor, entende? Ele não Aham. morreria por ninguém aqui se não tivesse valor. Então eu posso dizer com plena certeza que você tem valor para Deus. Cada um aqui nesse estúdio, cada um que está escutando, que está assistindo, tem valor para Deus. Você tem valor para Deus, a ponto de que ele entregou o seu filho Jesus para morrer no teu lugar na cruz do Calvário. Sim. E quando eu entendi isso, eu falei: Senhor, e agora? Fizeram um convite para ir lá na frente, quem quisesse caminhar com Jesus, conhecer Jesus, entregar a vida para Jesus. E eu sei que eu não pensei duas vezes. Sério. Me joguei lá na frente e eu sabia que eu não tinha nada para oferecer. Eu não tinha nada para oferecer. Eu sabia que podia ser minha última chance Uhum. de vida. Mas eu fui correndo lá para frente e falei para ele, eu lembro que eu falei para Jesus assim: Senhor, eu preciso de ti porque eu não sei caminhar. E naquele momento eu lembro que foi como se eu visse a mão dele estendida para mim, e eu estiquei o meu braço, grudei na mão dele e falei para ele: eu não sei caminhar. E eu lembro dele colocando isso no meu coração: se você não soltar da minha mão, eu vou te ensinar a caminhar. Eu falei: da tua mão eu não solto nunca mais. E isso faz 22 anos. Nunca se desviou. Nunca, Legal. nunca, nunca. Na verdade, o meu amor por Jesus só cresce desde lá. Se você perguntar, você se renderia a Jesus hoje mais do que ontem? Nossa. Hoje, Mais. talvez, aos olhos da sociedade, você tem algo a oferecer. Você é uma pessoa bem-sucedida diante dos homens. Você ofereceria tudo por ele. Tudo. Faço isso todo dia. Que massa. Da Eu hora. deixaria tudo por ele. E deixo, na verdade.
Da hora. Porque hoje a minha vida é 24 horas focado nele. Sim. E esse é o ponto. Quando Jesus chega, ele muda tudo. Sabe, aquilo que meus pais tentaram com médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, com agressão, com bondade, com presente, com castigo, sabe? Nada tinha resolvido. Mas quando Jesus chega, ele mostra o valor que você tem. E quando ele Uhum. mostra o valor que você tem, você entende que você tem um propósito de vida. Isso, mas você entende hoje, Fábio, isso depende da entrega da pessoa ou o que que faz esse sentimento ser tão grande? É a entrega, é a necessidade? O que que gera isso em uma pessoa que encontra esse Jesus? Então, quando você olha para a Bíblia, Jesus ele mostra um texto na palavra que ele diz que uma mulher pecadora, ela se joga aos pés de Jesus, ela quebra o seu vaso de azeite, e ele era um Aham, vaso, ele era um perfume, seu vaso de perfume muito caro. valioso. Ele custava o valor equivalente a 1 ano de salário. Caramba. Ela quebra esse perfume, derrama, né, aos pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos e não cessa de beijar os seus pés. Porque aquela mulher, ela compreendeu o quanto Jesus era importante para ela, Aham, o quanto ela dependia de Jesus. sim. E a casa que Jesus entra é a casa de um fariseu, de um religioso, né, chamado Simão. E nessa casa, as pessoas elas ficam indignadas, alguns criticam, outros murmuram, outros ficam fazendo as contas do quanto de pessoas que eles podiam ajudar com o valor daquele perfume. Mas Jesus olha para eles e diz: essa mulher, ela muito foi perdoada e por isso ela muito me amou. Massa. E o ponto para mim é: eu sei o quanto ele me perdoa. Sim. E por isso eu amo com toda a minha força, Cada dia mais. cada dia mais. Que da hora. Então, quando você sabe que a tua vida ela não tem valor algum sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus, da mesma maneira que ele se entregou por você. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Uhum. para que quem nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E daí então, daí você começou a buscar, a estudar. Creio que, não sei, posso estar errado, mas o primeiro livro que você leu talvez seja a Bíblia. Na verdade, quando eu conheci a Cristo, quando ele me encontrou, ninguém impôs nada para mim. Aham, Ninguém me mandou fazer nada. Muito pelo contrário. Falaram que iam me ligar e nunca me ligaram. caramba. Falaram que iam me acompanhar e nunca me acompanham. Mas eu nunca senti a falta disso. Uhum. Porque aquele que eu mais precisava, ele estava comigo. Sim. Isso mudou minha vida. E aí, no primeiro mês, eu lembro que em questão de dias, eu tinha uma taca de maconha em casa, eu tinha pedra de crack em casa. Joguei tudo pela janela e desde então nunca mais fumei. Eu lembro que no primeiro mês eu deixei de beber, eu bebia de segunda a segunda e um dia eu decidi: Senhor, isso te agrada? Não, isso não me agrada. Falei: então eu também não vou fazer algo que não te agrada. E eu parei de beber e desde então nunca mais bebi. Nunca mais Caramba. pus uma gota de álcool na boca. Eu lembro que eu não gostava de estudar e que para eu conhecer mais a Deus e mais a Cristo, ele tinha deixado a sua palavra, a Bíblia. E nesse sentido eu falei: eu quero conhecê-lo, mas eu não gosto de ler. Hum. Eu não sei ler. E eu não sabia que a Bíblia estava em português. Então eu fui Sim. descobrir que ela estava em português. Eu comecei a ler. E eu me apaixonei pela leitura lendo a Bíblia. Uhum. Eu lembro que comecei a trabalhar, estagiar, né? Já vou contar um pouquinho da jornada profissional, mas eu abria a mão do almoço e ia para a Bíblia.
Uau. Eu tinha uma Bíblia, aquelas que você ganha nos evangelismos, Sim. aquelas Bíblias de papel, bem baratinha. E eu lia ela de capa a capa, de capa a capa, de capa a capa, de capa a capa. Todos os meus dias de almoço eu gastava lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia eu comecei a gostar de estudar. Eu comecei a ver valor no estudo. Sim. A ponto de que eu gravava a Bíblia em voz alta no celular, gravava e escutava depois. Porque eu queria aprender a ler. Então eu queria ver se eu conseguia ler. Eu não tive nenhum curso assim de comunicação, de oratória naquela época, mas eu queria aprender a falar, aprender a orar, queria aprender a ler, aprender a conversar. Então a Bíblia ela me ensinou muitas coisas. Na verdade me ensinou tudo, mas muitas coisas nesse aspecto. E lendo a Bíblia eu comecei a pegar gosto pelo estudo. E aí tudo mudou, né? Aquele cara que não gostava de estudar, de repente passou no vestibular, fez engenharia mecânica. Uau. Eu entrei numa empresa para estagiar, fui para outra empresa e de repente entrei nessa multinacional que eu estou até hoje. Então eu estou há 22 anos também na multinacional que eu trabalho hoje. Caramba. E sempre Fui, crescendo lá dentro. fui galgando posição após posição, outras funções, né, gerência, diretoria, e hoje tenho uma responsabilidade na América Latina e uma responsabilidade mundial. Então tudo que tem de serviço de pós-venda é comigo ao redor do globo, exceto a América do Norte, o resto dos países é comigo. Então fui crescendo nessa multinacional, nessa empresa. Ao mesmo tempo fiz uma faculdade, depois fiz uma pós-graduação, depois fiz outro MBA, uma certificação pelos Estados Unidos em projetos, outra pelos Estados Unidos de qualidade. Abri uma pós-graduação na Universidade Positivo, 2 anos de pós em engenharia da qualidade. Escrevi um livro de engenharia da qualidade junto com outros diversos especialistas no Brasil, na área da qualidade, da Uzi Minas, enfim, pessoas extremamente gabaritadas. E isso tudo foi me preparando para o dia que eu estou hoje. Mas o ponto é que quando eu percebi o valor que eu tinha, eu realmente decidi valorizar aquilo que Jesus fez por mim. Então eu acelerei, corri atrás do tempo, corri atrás de tudo aquilo que eu havia perdido e não procrastinei mais. Não empurrei mais com a barriga. Eu realmente assumi a responsabilidade de pôr a minha vida em ordem. Fazer o que precisava fazer. Se fosse hoje, Fábio, assim, fora a Bíblia, qual que foi a literatura, assim, talvez nessa época ou época atual que você te impactou até hoje, assim, fora a Bíblia? Tem uma ou não conseguiria dizer uma literatura, assim, que você lembre e fala, pô, isso aqui fez uma diferença? Tem vários, né? Mas um que marcou minha vida é um que chama Evitando as 12 Transgressões. É um livro de um argentino chamado Sérgio Scataglini. E ele fala dos diversos erros de homens na Bíblia e também a maneira que eles corrigiram suas rotas. Entendi. Então, que eles puderam experimentar uma nova chance de agradar o coração de Deus, né? Então, e aqui conectando com o Devolt, Deus ele fez algo na minha vida. Sim. E eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei como ele transformou a minha história. E se ele fez na minha vida, eu tenho certeza que ele pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Há sempre uma nova chance para qualquer pessoa que se rende a Jesus. Qualquer pessoa. Ele é suficiente, ele é poderoso para nos ensinar a caminhar o que é certo, o que é errado, colocar nossa casa em ordem, colocar nossa vida, nossa história em ordem. Então, há sempre uma nova chance. E não só para mim, mas se você olhar ao longo da Bíblia, inclusive para Sansão, que foi um cara que foi consagrado a Deus, se desviou do caminho, abriu mão da sua unção, da presença de Deus na sua vida. Mas no último dia de vida, ele se arrependeu. E falou para Deus, Senhor, se ainda houver uma oportunidade, eu quero fazer a tua vontade. E Deus permitiu que ele, no último dia de vida, vivesse a sua vontade. Então há sempre uma nova chance para qualquer homem, para qualquer mulher, para qualquer família. Que da hora, hein? E essa nova chance, só Jesus. Que realmente traz a mudança completa na vida de um homem é Jesus.
Se um homem ou uma mulher estiverem alinhados com o coração de Jesus, não há separação. Sim. Porque quando você pergunta o que Jesus quer, qual é a vontade dele, qual é a maneira que ele pensa a respeito de um assunto, você vai ver que você vai encontrar a fonte da sabedoria da tua vida. Porque Jesus é a verdadeira sabedoria. E aí quando você caminha com Jesus, na intimidade com ele, você vai ser sábio em todas as suas tomadas de decisão. Ou pelo menos vai buscar ser, certo? Tem muitas vezes que a gente vai errar, obviamente, mas o ponto é querer acertar. Sim. É querer acertar. É querer acertar. Querer realmente fazer aquilo que é correto. E Jesus, ele sempre nos ensina. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele nos mostra como caminhar. A Bíblia diz que Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Então, ele tem os conselhos perfeitos para nós, sabe? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sim. Então, por que eu quero viver uma vida medíocre se Deus tem uma vida perfeita? Entende? Então, quando você começa a perceber que o que vem do céu, que o que vem de Deus é o melhor, você não quer se contentar com algo que é parcial, que é mediano. E assim, no mundo empresarial, Fábio, como que você vê isso em relação às chances, né? Falando sobre como que uma pessoa é contratada, como que ela é demitida, ela é recontratada, não é? O que que faz uma pessoa ser um bom profissional, talvez? Alguém que está assistindo a gente, o que que transforma uma pessoa em um bom profissional? Qual que são as características de um bom profissional? Vou responder de duas formas. A primeira delas é que bons profissionais, eles não se importam só com as suas carreiras profissionais. Só com riqueza, só com posição. Eles se importam com uma vida equilibrada. Então, se o cara é um bom profissional, ele cuida bem da sua família, ele tem a sua vida reta diante de Deus, íntegra, e ele também entrega resultados com integridade. Então, eu costumo dizer que a minha vida ela é como um triciclo. E os 3 pneus do triciclo, eles têm que estar calibradinhos. A vida espiritual, tua vida com Deus, tua vida realmente, né, buscando fazer o que agrada a Deus, relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, tua vida familiar e tua vida profissional. Sim. Se esses pneus eles não estiverem calibradinhos, a moto se arrasta, suspensão se desgasta, você vai ter problema mecânico e assim por diante. Você vai gastar mais. Mas se os 3 pneus estiverem calibrados, principalmente o da frente, que é a vida, teu relacionamento com Deus, a moto ela vai caminhar bem. Então esses 3 pneus eles têm que estar calibradinhos. Eu conheço inúmeros profissionais extremamente competentes no que eles fazem, mas que perderam sua família, perderam seu relacionamento com Cristo e estão perdidos. Estão perdidos, estão cheios de riqueza, galgaram posições invejáveis, mas perderam tudo à sua volta. Eu conheço muita gente que priorizou a família e acabou também tendo dificuldades no trabalho e até mesmo idolatrou de tal forma a família que perdeu o seu relacionamento com Deus. Sim. Então as 3 coisas têm que estar em pleno equilíbrio. Mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então você nunca vai errar em colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque essas coisas vão ser acrescentadas. Então, quando eu penso num bom profissional, eu não penso apenas em alguém que dá resultado na empresa, mas eu penso em alguém que tem todos os pratos da sua vida em pleno equilíbrio, para que não caia nem na família, nem na vida com Deus, nem no trabalho. Aí a segunda parte da resposta, eu vejo que é assim, muitas pessoas, elas entram na empresa por conta do seu currículo. Quando você participa de um processo seletivo, de um recrutamento, você participa de entrevistas e para você chegar nesse lugar de seleção, alguém leu o seu currículo, viu os cursos que você tem, a experiência que você tem. Então tem uma questão
na área de recursos humanos, que é chamado de CHA, CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Então, a maioria das pessoas entra numa empresa demonstrando conhecimento, currículo, cursos, demonstrando habilidades, experiências que teve, por quais empresas já passou. Então, a maioria das pessoas, talvez todas, elas entrem numa empresa por causa do seu conhecimento e da sua habilidade, por causa do seu currículo. Sim. Mas elas acabam sendo dispensadas, mandadas embora, elas acabam sendo demitidas por causa da atitude. Do A, do CHA. Então, o que muitas vezes não sustenta uma pessoa dentro de uma empresa? Falta de ética, falta de integridade, falta de comprometimento. Ela tem uma bagagem de curso, de experiência, mas no momento chave ela peca em não corresponder com a sua atitude. Muitas vezes é o orgulho, muitas vezes é a soberba, muitas vezes é a ansiedade. Tá muito na moda falar em inteligência emocional. Você se trataria disso ou não? Eu acho que sim, talvez só mude de nome, né? Mas a Bíblia chama a inteligência emocional de domínio próprio. Entendi. A Bíblia tem tudo, né? Então só muda o nome, mas a pessoa que não sabe ser mansa quando tem que ser mansa, que não sabe respeitar os seus limites, que não sabe respeitar a pontualidade de entrar, de sair de um trabalho, Sim. né? O horário de entrada, o horário de saída, de dar o seu algo a mais, de fazer a segunda milha, de servir mesmo que naquele momento ela não tem uma recompensa imediata. A pessoa que entrou e a partir do momento que ela entra numa empresa, ela entra numa zona de conforto e não se desenvolve mais, não corresponde àquilo que ela se propôs. E para mim, qualquer profissional ele tem que caminhar com duas pernas. E essas duas pernas eu chamo de integridade e de resultado. Sim. Você está numa empresa, numa organização, num negócio, você tem que gerar resultado. Mas esse resultado ele não vem de qualquer jeito. Isso cabe para a igreja também ou não? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Melhor do que resultado talvez seja gerar fruto. Sim. Porque o resultado ele pode ser pontual. Eu posso fazer uma coisa hoje que é boa, mas ele não ser sustentável. Agora, quando você dá fruto, o fruto carrega a semente. E quando você dá fruto, você dá algo bom para aquele momento. Aquela semente, se você planta, ela germina, cresce e dá novos frutos. Aqueles novos frutos, eles caindo, a semente brota, germina, dá novos frutos. Então, eu gosto de pensar que essa primeira perna, além de resultado, ela poderia ser chamada de fruto por causa da sustentabilidade, Sim. dos legados da tua vida. E você fazer hoje, mostrar como faz e permitir que isso seja algo de longo prazo. Mas a outra perna seria a integridade, uma vida de caráter. Porque se você gerar resultado atropelando pessoas, ferindo pessoas, passando por cima de pessoas, então eu acredito que esse não é o caminho certo. E aí você pode adotar um estilo de vida que é manco. Para você, assim, Fábio, qual que é a chave para não se perder? Vamos se dizer assim, a pessoa tem hoje posição social, tem finanças, tem uma questão legal perante a sociedade, é uma pessoa benquista, né? Vamos se dizer que, poxa, saiu lá do fundo do poço, conseguiu vir galgando e alcançar uma posição. Qual que é a chave para não se perder em si mesmo e acabar negociando princípios, valores, enfim, né? Tudo isso que a gente vem conversando aqui que foi construído. Legal. Eu acho que para toda pessoa que entende que está tendo uma nova chance para viver, de certa forma, a chave é você lembrar de onde você saiu. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu sei que para aquela vida que eu tinha, eu não quero voltar mais. Então, há muitas pessoas que,
ao longo da jornada de trabalho, eu já tive inúmeras propostas indecentes Imagino. para beber, para ir numa boate, numa zona, num prostíbulo, vários fornecedores, empresários tentaram me oferecer muitas coisas ao longo dessa jornada. Uhum. Eu lembro de uma vez eu ter ido almoçar com o diretor de uma empresa e eu era auditor de projeto. E para esse fornecedor ele poder entregar peças para a empresa que eu trabalho, eu precisava aprovar aquilo. Então eu fui visitar essa empresa e na sequência nós fomos almoçar. E eu já tinha uma ideia de que aquela empresa ela não era capaz de fornecer produtos de qualidade para mim. Uhum. Mas eu fui comprovar e cheguei lá e realmente vi com os meus próprios olhos que eles não tinham processo produtivo capaz, que eles não tinham boas entregas, que o ambiente não era de qualidade e tal. E na sequência a gente foi almoçar e no almoço ele fez uma proposta. Olha, Fábio, hoje à noite nós vamos numa zona, numa boate, numa casa noturna e tudo que você quiser por nossa conta. O que você quiser. Eu era noivo naquela época e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi bater o olho na mão dele e ver que ele também tinha uma aliança. Uhum. Eu olhei nos olhos dele e falei, você fez a proposta para a pessoa errada. Falei, porque assim como você é noivo, eu também sou noivo. Só que a diferença que há entre eu e você é que eu sou fiel à minha noiva. Aquele ambiente de silêncio, falei, tem mais. Eu creio num Deus que me ama, que se importa comigo, e esse não é um ambiente para eu estar. Ele não gostaria que eu estivesse lá. Eu sou fiel ao meu Deus. E em terceiro lugar, eu quero te dizer que a tua empresa ela não é boa o suficiente para entregar para a minha empresa. E a minha empresa, eu sou fiel à minha empresa. Então, acho que um dos pontos é você permanecer fiel Sim. àquele que foi fiel contigo. É você realmente saber de onde Jesus te tirou e permanecer com as mãos dadas com Ele. Eu nunca larguei das mãos de Jesus, porque sem Jesus a minha vida não tem valor nenhum. Uhum. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com Pedro. O apóstolo Pedro, a Bíblia relata uma história onde Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro ele diz, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é como um profeta. E então Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa hora, Jesus, ele surpreende Pedro e ele diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Uhum. Porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. E nessa hora, Jesus, ele diz para Pedro o seguinte, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, o que isso nos mostra? Que quando eu conheço e reconheço quem Jesus é na minha vida, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador da minha vida, que Ele é tudo que eu preciso, que Ele é suficiente, Ele revela quem eu sou para Ele. Então, sem saber quem é Cristo, eu não sei quem eu sou. Sim. E aí Então, negocia. E aí você negocia porque você ainda não teve um confronto com o amor dele por você. Uhum. Porque tudo que estabelece a tua vida vem do amor do Pai. Então, Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele foi batizado nas águas por João Batista. E no momento que Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre a vida dele, pousou como uma pomba, e naquele momento veio uma voz do alto dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Uhum. E nessa hora, Jesus, ele conheceu a revelação pública do amor do Pai por ele. Sim. Ele é levado para o deserto, foi tentado por Satanás aonde? Na sua identidade. Se tu és o filho, faça isso. Se tu és o filho, faça aquilo. E Jesus, ele venceu todas as tentações no deserto.
E a partir daquele momento, a vida de Jesus começou, o ministério de Jesus começou. Quando ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu sei que muita gente que está nos assistindo aqui hoje conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, já teve contato com a palavra de Deus, mas por algum motivo se afastou dela. E eu estou trazendo vários textos ou várias ilustrações da Bíblia para que, de alguma forma, o Espírito Santo ele acesse teu coração através de cada um desses textos que você já conhece, mas que, de uma maneira ilustrativa, ele realmente possa tocar o teu coração. Porque assim como o ministério ou a vida de Jesus efetivamente começou a partir do momento daquele batismo, a minha e a tua vida também pode ter um reencontro, um reinício, uma nova chance. No sentido de que, quando Jesus ele entende o quanto ele é amado pelo Pai, isso que firma a identidade dele, é o amor do Pai que estabelece quem ele é o amor do Pai que sustenta ele diante da tentação, e é o amor do Pai que o impulsiona a cumprir o chamado. Então, a chave da vida é saber o quanto Deus te ama. Há 22 anos atrás, eu entendi que eu tinha valor para Deus. Eu nunca soube explicar isso, Kleber. Eu estou começando a compreender isso hoje. Mas o fator chave da minha vida é que eu compreendi, ao longo desses 22 anos, o quanto eu sou amado por Deus. Eu não sabia que eu era amado, eu não me amava, e você não consegue amar o próximo, e nem amar a si mesmo, e nem amar a Deus, se você não sabe o quanto você é amado por Ele. Então, a chave para você permanecer firme é o amor do Pai por você. Nossa. Da hora, hein? Bem profundo. Profundo demais, demais, demais mesmo. Acho que a gente vai caminhando aqui, Fábio, para fechar. E tem duas perguntas assim que eu queria realmente saber. Como que você consegue administrar tudo isso? Né? Eu acho que muita gente já se fez essa pergunta, muitas pessoas próximas a ti, ou as distantes que estão, né, te conhecendo hoje através desse vídeo, talvez perguntem, né? Mas como que ele faz tudo isso? Como que ele administra uma casa, administra uma igreja, administra uma grande empresa, tem um cargo, né, em uma multinacional, um cargo de executivo, diretoria, enfim, tudo isso que você já falou. E, sei lá, não sei se você consegue, né, descrever pra gente como que você administra tudo isso, como que consegue, né? Sim, essa é a pergunta de 1 milhão. Mas eu aprendi uma vez e acho que cabe aqui. Você precisa entender o que é importante e o que é urgente na tua vida. Eu vou tentar ilustrar isso. Mas tem coisas na nossa vida que são importantes, mas não são urgentes. Tem coisas que são importantes e urgentes. Tem coisas que são urgentes, mas não são importantes. E tem coisas que não são nem urgentes nem importantes. Sim. São pura distração. Pura distração. Elas não têm valor, elas só sugam o teu tempo, a tua energia, a tua atenção. Te tiram muitas vezes do convívio com os teus filhos, de um momento de você se concentrar e fazer um bom trabalho, de você ter um momento de lazer, de qualidade, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, enfim, são puras distrações. As coisas que são importantes e urgentes são coisas que em algum momento você deixou de priorizar. Então, por exemplo, a tua saúde. Se você não cuidar da saúde hoje, vai chegar um momento que a doença vai bater na porta. Sim. E aí você vai precisar de medicamento, vai precisar de um internamento, e aí se torna importante e urgente. Sim. E quando se torna importante e urgente, isso te domina. Se você sabe que você poderia ou deveria fazer um curso hoje para conseguir uma posição melhor, um cargo melhor, um salário melhor, mas você deixa o tempo passar e não faz aquilo que você sabe que deveria fazer. E essa é a tradução de pecado. Né? Pecado é errar o alvo. Então é você
negligenciar algo que você deveria ter feito, né? E quando você negligencia e deixa, né, o tempo passar e procrastina, empurra com a barriga, vai chegar uma hora que você vai perceber que você vai ter que agarrar qualquer coisa que aparecer, Sim. porque você não se dedicou no momento certo. Então isso se torna importante e urgente e acaba te dominando, a tal ponto que você vai trabalhar 8, 10, 12, 16 horas por dia, 20 horas por dia, a tal ponto que isso vai te consumir no intelectual e no físico, a tal ponto que isso vai te demandar uma energia que você não tinha antes, Sim. né? E vai te desgastar ao extremo. Então isso é importante e urgente. Agora, o que você precisa conhecer da tua vida? O que de fato é importante? Que Para é mim, né? para Para você. mim, Porque muitas vezes pode ser importante para mim e não importante para você. Sim. Pode ser que eu te peça algo que é urgente, mas para você não é importante. Uhum. E se você for fazer, você vai deixar alguma coisa de lado, né? Então precisa sempre reconhecer o que realmente é importante, o que realmente tem valor. Obviamente que ajudar uns aos outros é o que tem valor, mas tudo isso dentro de uma ordem, dentro de uma organização, de uma linha de tempo, né? Agora, quando você sabe o que é importante, você encaixa na tua agenda. Tua agenda ela não é simplesmente para você preencher ela, mas é para você preencher com aquilo que agrega valor. Sim. Então, opa, ter tempo de qualidade com a tua esposa é algo que agrega valor? Obviamente que sim. Porque se você não investir no teu casamento, você investe no teu divórcio. É? É certo, né? Ou alguém vai investir no teu casamento, Não, no meu não. né? Então isso é um perigo. Então, opa, investir no casamento é algo sábio, é importante, Sim. certo? Então, qualidade de tempo com os filhos. Os filhos crescem rápido. Sim. E muitas vezes a gente deixa de ter esse tempo de qualidade enquanto são crianças e depois, quando eles já são adolescentes e jovens, a gente quer ter esse tempo, mas o tempo passou, eles não conectaram mais. Sim. Então eu preciso dar a devida atenção quando é tempo de dar atenção. Uhum. A mesma coisa na vida com Deus, né? Você ter o teu tempo diário, porque se você, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de ansiedade, você não tiver a tua intimidade em dia com Deus, você vai achar que Ele nem está ali mais. Sim. Então é preciso manter em ordem. Então a minha agenda ela é baseada muito no que eu vejo que é importante na minha vida. Coloco Deus acima de tudo, aquilo que Ele realmente deseja na minha vida, coloco a minha família num bom planejamento, então a gente sempre tem qualidade de tempo junto, ou tempo de qualidade junto, a gente sempre tem momentos agradáveis. Agora, se você perguntar para minhas filhas, quanto tempo você quer o papai com vocês? Elas vão dizer, toda hora. Se você perguntar para a empresa que eu trabalho, quanto tempo você quer que eu trabalhe para você? Eles vão dizer, toda hora. Se eu perguntar para a igreja, para as pessoas que caminham comigo na igreja, quanto tempo vocês querem que eu fique aqui com você? Toda hora. Então você precisa discernir e organizar a tua agenda de tal forma que você encha o tanque de cada um com a devida qualidade, com o devido tempo. Porque se eu gastar uma hora bem gasta, bem investida com as minhas filhas, é o suficiente para encher o tanquinho delas. Uhum. Então, se eu tiver meia hora, uma hora de tempo com Deus, de devocional, de leitura da Bíblia, opa, isso é suficiente se for realmente um momento de entrega, suficiente para realmente me alinhar com o céu. Então eu preciso entender assim o quanto tempo que eu preciso para cada coisa e nessa agenda perceber que a agenda do Fábio, a agenda do Kleber, ela é uma. Sim. E você precisa preencher ela bem. Nossa, aí sim, hein? Respondeu bem demais, me deixou com um senso de peso aqui, de ter você aqui, realmente é importante, né, cara? Ou é importante demais, muito importante. Fazer uma última pergunta para você, Fábio. Se fosse para você deixar uma mensagem daquilo que você é hoje, deixar uma mensagem, eu não sei onde que esse podcast vai chegar, mas eu imagino que vai chegar em muitos lugares. E qual que é a mensagem que você deixa, assim? Uma mensagem de quem você é, aquilo que você carrega dentro do teu coração, assim, algo que seja resumido em uma frase ou em algumas palavras.
A mensagem que eu quero trazer é que Deus ele te ama. E o fato que Deus nos ama, ele nos chama para perto. Deus ele nunca quis ser um Deus distante. Deus é um bom pai. Sim. E ele chama para perto. E quando Deus te chama para perto é porque ele tem um propósito para você. Ele tem algo que ele deseja cumprir através da tua vida. Ele te deu uma razão de viver. E talvez muitas pessoas estão aqui ouvindo e sabem que Deus colocou sonhos no seu coração. Mas por algum motivo, por alguma experiência, por alguma decepção, acabaram deixando esse sonho de lado. E se esse sonho vem de Deus, eu quero restaurar, eu quero resgatar ele agora na tua vida e dizer que Deus ele te chama para um propósito, ele te chama para sonhar e não apenas sonhar, mas para realizar. E pode ser que esse sonho pareça grande demais, porque os sonhos de Deus sempre são maiores que nós podemos carregar. Mas se foi Deus que deu, é porque ele vai te capacitar, ele vai dar os recursos, ele vai te ensinar a realizar esse sonho. E nesse sentido, acho que o que mais fala comigo é que cada um pode viver por um propósito em Deus. Eu tenho e vivo por um propósito, né, de conduzir pessoas à presença de Jesus. Só que isso não veio do dia para a noite. Isso é fruto de muita conversa com Deus. Então eu perguntei por 1 ano e meio, 2 anos, todos os dias. Eu perguntava, Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito como família? Qual é o meu propósito como casal? E nessa jornada de perguntar qual é o propósito, eu entendi que era conduzir pessoas à presença de Deus. Mas, e no trabalho, Fábio? Através de resultados, através de integridade, eu desejo conduzir pessoas à presença de Deus. Através de um podcast, eu desejo conduzir pessoas à presença de Deus. Através de uma pregação na igreja, eu desejo conduzir pessoas à presença de Deus. Com as minhas filhas, desejo conduzi-las à presença de Deus. Então, tudo que eu faço hoje tem um propósito. Então, meu desejo é que cada um que está aqui saiba que foi chamado por Deus, amado por Ele, para viver por um propósito. Deus ele tem um propósito para a tua vida. E se você ainda não viveu esse propósito e ainda não compreendeu o quanto você é amado por Deus, eu quero te dizer que há sempre uma nova chance. Uau, da hora, hein? Mais uma vez, satisfação, Fábio. Obrigado pelo teu tempo preciosíssimo. É uma satisfação imensa para mim, para nós, receber você mais uma vez aqui nesse podcast. Já veio aqui visitar em outras oportunidades e hoje está aqui gravando com a gente. É realmente incrível ter você aqui. Uma oportunidade única e para hoje, né? Porque eu sei que você vai voltar aqui e contar mais algumas histórias, mais algumas experiências que você vai ter de hoje para frente. Eu só tenho a agradecer mesmo pela presença. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Obrigado, Fábio. Valeu, rapá. Valeu.